Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre esse projeto de lei que está todo mundo discutindo, até saiu da pauta da votação, a tal escola sem partido. E sei lá, eu acho que é um tipo de projeto de lei que, assim, eu nem sei por que a gente está debatendo isso. Eu não sei por que as pessoas criaram esse mito todo. É quase. É um absurdo, assim. Um dos motes da eleição, um dos motes mais bizarros da eleição, eu acho, é esse lance que ficou se falando do gramicismo cultural, de como as escolas eram uma máquina de formar pessoas de esquerda, de como as universidades eram uma máquina de formar pessoas de esquerda, sendo que justamente o candidato da direita, entre aspas, né? Porque esses parâmetros esquerda e direita são bem furados no Brasil, foi a que teve a maioria dos votos. Então, assim, essa máquina cultural meio que fracassou, né, pessoal? Vamos começar já pensando nisso. Se esse plano era tão bom assim, que você precisa deter ele por lei, ele é questionável, né? Porque fracassou o negócio. Não deu certo. O gramicismo cultural da esquerda não ganhou, perdeu. Tchau, já era. Mas daí fica se falando nisso, tal. Porque tem um ou outro caso eventual de exageros, a gente toma por esse caminho. E, assim, vamos falar assim a real. As universidades, elas foram, principalmente as universidades públicas, elas foram um abrigo de muita gente de esquerda no tempo da ditadura e etc. Ela, assim, ela emprega e os pensadores de humanas, de áreas pedagógicas, são pessoas de esquerda. Então, quando a gente fala aí no que os alunos vão para a faculdade e tem uma aulas de orientação de esquerda, talvez tenha um certo sentido, mas não é nesse sentido assim uma doutrinação. A doutrinação, ela não se dá exatamente na sala de aula, não é exatamente o professor que faz. A doutrinação dentro de uma universidade, ela está muito mais entranhada entre os alunos do que dessa mensagem do professor. Ela está entranhada nos centros acadêmicos, nas associações estudantis, naquelas pessoas que ficam anos e anos e anos dentro do mesmo curso, é, no mesmo curso de vários cursos, só pulando de centro acadêmico em centro acadêmico, fazendo movimento em movimento. Então, mesmo essa questão da universidade de esquerda, ela é questionável. Ela como formadora de pessoas de esquerda, é bem questionável, assim. Então, eu não vejo essa angústia toda que esse pessoal devia ter. Mas está rolando o projeto de lei e ele inclui ali nas diretrizes de base nacional de educação o programa Escola Sem Partido. E daí tem esse decreto aqui que eu marquei algumas coisas. Fala que a educação nacional atenderá aos seguintes princípios: neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, pluralismo de ideias, intercâmbio acadêmico, liberdade de crença, reconhecimento da vulnerabilidade de educandos como a parte mais fraca do aprendizado, e direito dos pais que os filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as próprias convicções. Daí é um negócio complicado, né? Porque cada pai vai ter uma convicção bem diferente. E é certamente impossível você ter uma neutralidade tão ao ponto de assim atender todos os lados. E principalmente quando a gente trata a neutralidade como não falar, né? Como não tocar, não seguir aquele viés, fica muito difícil. Aqui entra um negócio que é importante, tal, que são vedados em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica, bem como veiculação de conteúdos ou realização de atividades que possam entrar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais responsáveis pelos estudantes. Até a parte do
é vetada a prática de doutrinação política e ideológica, eu acho aceitável. A questão assim do cara fazer proselitismo, do cara fazer campanha política, do cara ficar lá defendendo um candidato vigente, defendendo uma linha de opinião sem dar o amplo debate para as outras, é ok. Mas quando você entra nessa questão do pontual, que não pode estar em conflito com convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis, você fica muito amarrado, porque se você tiver um pai com uma convicção religiosa, digamos, muito acirrada do, na ideia do criacionismo, o professor de biologia ele não pode dar aula de falar do darwinismo, que é a corrente científica mais aceita. Ele simplesmente vai deixar de lado, não vai dar essa matéria e esse aluno vai fracassar nesse curso. Na hora que perguntarem isso no vestibular ou na vida, ele vai ser criado sem saber essa corrente científica que pauta a nossa ciência até hoje. E se esse aluno resolver fazer um curso de biologia, a hora que ele chega lá, ele nunca vai ter ouvido falar de criacionismo, de darwinismo? Eu não sei, eu acho confuso isso. E daí ele abre um parágrafo à parte para as escolas confessionais ou particulares, que elas podem ali ter uma orientação específica, desde que ela tenha autorização expressa dos pais ou responsáveis para isso. Então você pode ter uma escola católica, você pode ter uma escola evangélica, você pode ter uma escola, sei lá, de extrema direita, não sei se chegaríamos a esse ponto, uma escola de extrema esquerda, desde que os pais assinassem ali que estão de acordo com aquele pensamento. Daí fala no que o professor não pode fazer na sua função, que é não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política ideológica partidária, não favorecerá nem prejudicará alunos em razão das suas convicções político-ideológicas, não fará propaganda política partidária, não tratará questões socioculturais. Ao tratar em questões socioculturais, apresentará ao aluno de forma justa as principais versões, teorias e opiniões e perspectivas. Não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados por ação de terceiros dentro da sua sala de aula. Então, aqui a gente entra numa questão do professor, que assim, o professor hoje em dia ele é a figura mais frágil do sistema de ensino, se você for ver. A gente tem o lado em que você deposita os alunos na escola para não deixar eles em casa, porque todo mundo trabalha, não tem ninguém para ficar olhando eles. E ao mesmo tempo você tem esse professor que pega esse aluno, que é muitas vezes fragilizado, que muitas vezes não recebe a educação mínima em casa, e ele não tem só que ensinar ele tem que meio que domesticar essas crianças. E ele tem que imbuir uma questão de civilidade que era um papel dos pais. E hoje ficou muito complexa essa questão de dar aula, principalmente a aula no ensino secundário, fundamental. Pensa aí comigo. Tenta lembrar das coisas que você aprendia na escola. Quanto do que você aprendia era reflexão de fato e quanto que você aprendia era a famosa decoreba, a informação bruta. E hoje o professor não tem como competir com a internet, com o mundo em termos de informação bruta. Não sobrou assim. Se ele fala lá no aluno, vocês sabem o que é ligação covalente, e o aluno está com o celular na mão, ele já sabe o que é uma ligação covalente. Ele não entende como funciona, ele não entende para que serve. Talvez se ele pesquisar um pouco mais ele chegue lá, mas o que é uma informação, ele sabe. Uma linha história, a história, se você for tratar ela só como uma sequência de fatos, ela não precisa ser dada. Tudo tá registrado em um livro, numa internet, de fácil acesso. Antigamente tudo estava registrado em livros, mas o acesso era muito difícil. Hoje o acesso é fácil. Hoje a competição do aluno com o professor pelo quem sabe mais, ela seria muito simples. E então não é mais atrativo
para o aluno decorar fatos. Tirando assim a ideia de que preciso saber desses fatos para passar no vestibular, isso se torna cada vez menos prático para a vida. Porque a pessoa fala assim, puta, eu não preciso saber desse fato para a vida, porque a qualquer momento eu posso pesquisar. A nossa mente foi terceirizada para o Google. E quando toda essa questão de informações brutas, elas não estão mais no centro do debate, não estão mais no centro da aula, e a gente vive falando que precisa modernizar a educação e precisa mudar a educação. Eu vi muita gente falando na eleição de gamificação da educação, fala em levar a educação para um meio digital e não sei o que, não sei o que lá. A gente tem que. A educação, para mim, ela tem que seguir o mesmo caminho que o jornalismo deveria estar seguindo. Tem que abandonar a questão da informação bruta e passar a vender reflexão. A educação, a escola, tem que, mais do que nunca, ensinar a pessoa a pensar e não ensinar a pessoa a decorar um fato que de fato é desnecessário. Mas tem o vestibular. Sim, o vestibular é uma coisa que deveria ser mudado. E se você olha essas provas de Enem no geral, tem muitas coisas que já estão mudando, que elas não são mais umas questões decorativas. Elas são questões reflexivas. E se a pessoa não aprender a pensar, a refletir, ela não tem o que aprender mais na escola. E quando a gente vai para esse caminho dessa neutralidade toda, dessa ideia de que da escola sem partido, etc, etc, você acaba tirando a única coisa que o professor poderia entregar de interessante, que não é simplesmente entregar um discurso enviesado, é entregar uma provocação, é entregar uma abertura de uma discussão, é entregar um debate, é entregar uma forma do aluno pensar, reagir e refletir ao que está sendo dito. E não simplesmente sentar e assistir como se fosse sei lá, uma propaganda desinteressante na TV. Isso não existe mais, isso não faz mais sentido. Então, em vez de a gente estar falando em coisas assim como afixar cartaz na sala de aula com os direitos anexos dessa lei, puta que pariu, né? Essa mania burocrata que a gente tem de tem que afixar a lei em todo lugar. Olha, tem até medida. O cartaz tem que ter no mínimo 70 centímetros de altura por 50 centímetros de largura. Sabe? A Secretaria de Educação vai ter que ter um canal de comunicação para receber reclamação. As instituições de ensino superior, respeitando o disposto, isso se aplica na instituição de ensino superior, daí dá uma brecha aí, respeitando o disposto da Constituição, do artigo 207 da Constituição, que dá autonomia científica para as universidades. Então, assim, ela cria já uma dubiedade para um artigo da Constituição, de uma questão de interpretação complexa. E aqui tem o anexo com os deveres do professor, que estão lá em cima. Depois passa por uma série de justificativas, tal. Fala aqui que o sistema de ensino passou pelos últimos 20 a 30 anos por uma prática de doutrinação e usurpação dos direitos dos pais. Eu acho, em 2018, a gente deveria estar discutindo outras coisas. Eu acho que criar lei para o que não é necessário, criar papel para colar em escola para o que é meio básico, não faz sentido. Todas essas questões, elas já podem ser resolvidas com o que se tem hoje. Se o professor vai lá numa escola particular, faz uma campanha política, etc., e o aluno vai e reclama para a escola e a escola discorda da posição do professor, a escola demite o professor. Fim, acabou. Não tem, é uma relação comercial. Se é uma escola pública, você repreende o cara, você suspende o cara, ele está usando um órgão público para fazer defesa de um candidato em específico, isso é um crime eleitoral. Você vai aplicando as penas que já existem. Você não precisa criar isso daqui, porque assim,
Fora que essa lei ela não serve para exatamente nada. Ela não cria uma punição. Não existe lei sem a espada. É um princípio do direito. Não existe lei sem punição. Você cria essa lei, você cria essa série de restrições, fala que é vedado, mas você não fala o que fazer com o cara quando ele infringe isso. Então, sabe, isso já poderia ser realizado hoje em dia quando tem os excessos de fato. Quando dentro da própria comunidade acadêmica se entende que o cara passou do ponto, que o cara passou do limite, você vai aplicando o que se tem hoje. E em vez de estar discutindo essas baboseiras, a gente devia estar discutindo problemas reais da educação. Problemas reais de o professor não conseguir ensinar, de o professor não ter mais o respeito dos alunos, do professor não ter mais uma autoridade. Aqui você mina mais uma vez a autoridade do professor. Aqui você deixa ele em xeque em todos os momentos. Você deixa ele numa situação que ele vai ter que pensar. Na hora que eu vou indicar um livro, esse livro ele tem algum viés ou não? Se você pegar a literatura, vai ser muito difícil você achar um livro que não tenha nenhum viés político para um lado ou para o outro. Porque todas as pessoas têm suas convicções, mesmo os livros mais neutros de costume vão ter questões debatíveis. Então a gente tem que parar com isso, a gente vai parar de ensinar as pessoas a ler, a gente vai parar de ensinar as pessoas a pensarem. E muita gente fala, eu vejo um argumento assim, que os populistas não querem que as pessoas pensem, não querem que as pessoas aprendam, e que essa escola com que ensina ideologia e não ensina o que é para ensinar de verdade, ela está tirando o futuro dos nossos alunos. É o contrário. É o contrário. Essa escola sem partido que esse pessoal defende é o que vai tirar o futuro dessas pessoas. Que hoje a única coisa que sobrou para elas é aprender a pensar, é aprender a entender o diferente. E isso os caras querem proibir na escola. Que sentido tem um negócio desse? Eu realmente não entendo, assim, por que em 2018 a gente está discutindo isso. Eu vou deixar no link aí da descrição o site da Assembleia, onde tem esse projeto de lei, para vocês baixarem, verem. Quem está vendo no YouTube viu o projeto de lei, né, aí na tela. Apensado ao projeto de lei, o Jean Willis tentou fazer uma versão alternativa, que provavelmente vai ser amplamente ignorada, mas ele tentou. É uma versão muito, muito parecida, só que tem questões pontuais inversas, que é importante. É uma lei, assim, eles chamam de escola livre, também é uma lei altamente desnecessária, mas que acaba, diante da reação absurda de você estar tentando criar uma escola sem partido, ela acaba se tornando necessária como uma anti-reação. Então, ele permite a livre manifestação do pensamento. Ele trata, na verdade, não em formas de podar o professor, e sim ele dá mais direitos ao professor. Então, fala no pluralismo de ideias, fala no respeito à religião, nas crenças, fala em ensinar contra o preconceito, a violência, a exclusão social, estigmatização de pessoas, fala em respeitar a diferença étnica, religiosa, ideológica e permitir a livre manifestação de orientação sexual, identidade, expressão de gênero, em coisas básicas, assim, que devem ser permitidas para a pessoa aprender a viver em sociedade, já que os pais hoje em dia não ensinam mais as crianças a viver em sociedade, porque os pais nem convivem com essas crianças, só jogam eles lá. Não estou falando de todos, 100% dos pais. Eu sei que você que está ouvindo deve ser um pai excelente, que participa, vai na APM da sua escola, vê o que seu filho estuda, vai e conversa com o professor e troca uma ideia para saber o que está acontecendo, o que não está, e vê e se agrada ou desagrada. Eu sei que você é esse tipo de pai, mas vamos combinar que
pelo que a gente vê, a maior parte dos pais desse país não é esse tipo de pai, não está preocupado com isso. Então a gente tem que dar liberdade para o professor fazer essa substituição que não deveria ser dele. Fala em gestão democrática do ensino, com participação de estudantes, docentes responsáveis. Isso é importante, a gente nota que toda escola que tem uma PM forte, uma associação de pais e mestres forte, ela é uma escola que melhora, uma escola pública que melhora. Então essa participação democrática é importante. Uma valorização da experiência extraescolar e extracurricular. Isso é muito importante ter, porque é aquilo que eu falei, a gente tem que sair dessa ideia da concepção da escola para o vestibular e começar numa concepção de escola para a vida, num sentido muito mais amplo do que apenas fazer um curso técnico e sair de lá, sei lá, especialista em instalação de fibra ótica, que é ótimo, que a pessoa saia da escola com uma alternativa técnica que lhe garanta uma profissão, porque quando a gente sai, faz uma escola. Eu sou muito a favor das escolas técnicas, apesar de você também é muito a favor de uma formação humanista, mas eu acho que quando a gente acaba saindo, apesar de ser muito novo para escolher, quando a gente sai da escola com uma formação técnica, numa hora de um aperto, numa hora do tudo deu errado, você tem para onde recorrer e você vai lá e você tem um trabalho e você consegue sobreviver. Então é importante isso, mas é importante você também relacionar a pessoa com o mundo. A escola técnica não é a única forma de formar um cidadão, não é a única forma de preparar a pessoa para o mundo. Essa formação humanística prepara para o mundo tanto quanto uma formação técnica. Não na forma prática de você ter um emprego garantido, entre aspas, mas na forma de sobrevivência e de criação de uma sociedade melhor. Nem fala que está vedado em sala de aula, é, todos os níveis da federação, qualquer tipo de censura. Então é o contrário da escola sem partido, lá onde você gera censura e você diz que o cara não pode falar nada que desagrade um pai em específico. Então você meio que trava o professor. Aqui ele fala que você está vedada a censura política, filosófica, artística, tanto a estudantes quanto a docentes, ficando garantindo a discussão, garantindo o debate, garantindo que a Constituição e essa pluralidade nossa, que é garantida pela Constituição, seja válida. E é isso, sim, é uma lei simples. De novo, fala em fazer cartazes para explicar o óbvio. Né? Eu não sei como até agora não tem ninguém que falou assim, olha, tem que fazer a Constituição em cartazes e colar nas portas nos muros. Mas é uma imbecilidade, né? E fala para fica assegurado em todos os concursos públicos, de provimento da rede de professores, o pleno direito de debate, sem censura, discriminação, em quaisquer matérias ou assuntos. Isso aqui já é uma brecha, apesar dessa lei ser bem mais. Vamos ver, é de 2016, a questão do Enem lá que se ficou, né, na prova que também é outra bobagem imensa. Ela é muito atual, mas esse artigo resguardaria o Enem de fazer aquela questão sobre o dialeto, o tal do Pajubá. E, aliás, quem está falando dessas questões do dialeto, assim, deveria ler a questão antes de falar. Porque, e pensar o seguinte, se em vez de Pajubá o cara falasse assim, conheça o dialeto falado nos restaurantes japoneses da Liberdade, e, e fala do jeito que um cara fala aqui no Irachamacê, quando a pessoa entra, chama arroz de Gohan, chama fala arigatô que você sai. É um dialeto, assim, só que assim, é uma língua que não foi criada, diferente do Pajubá e tal, mas para os fins da pergunta, ali se encaixa qualquer coisa. Para os fins do tipo de pergunta, você não teria que saber nada de Pajubá para responder. Na verdade, sim, poderia ser qualquer outra coisa ali. Então é bom parar de falar asneira e ler o negócio antes de sair falando qualquer coisa. Então
Sei lá, a gente vive num mundo muito complicado, onde as pessoas estão sempre tentando criar novas leis para restringir o que não precisa ser restrito, porque já está sendo. Já tem aparato para tudo isso. E essas pessoas que estão fazendo isso são justamente aquelas que se dizem liberais e que se dizem que o Estado não deve intervir tanto na vida das pessoas. Olha que coisa louca isso, não é uma insanidade? Que a pessoa que fala que tem que tirar o Estado das costas das pessoas são justamente as pessoas que querem afixar um monte de cartaz nas escolas, querem fazer um monte de restrição, quer colocar o Estado mais em cima das pessoas. É isso que eu nunca vou conseguir entender nessa. Como essas pessoas são incoerentes. Como todas as pessoas são incoerentes. Eu sei que eu sou muito incoerente também. Mas sei lá, cara. Tá bom, né, por hoje. Obrigado aí pela paciência, obrigado aí por ouvir. E deixa sua opinião aí embaixo, é claro. Comenta, curta, compartilhe. Até mais. Valeu.